Ok, obrigada. Então, assim, esse chamamento foi um pedido de vocês para a gente poder discutir essa nova orientação, né, que nós temos a respeito da nota técnica que veio sobre a atualização das recomendações da vacinação contra HPV, né, no Brasil. Então, já foi compartilhada com vocês. É uma discussão rápida, né? A gente tem aqui alguns pontos que esta nota, né, trouxe de mudanças em relação à faixa etária, que está ok, ela não muda, mas do esquema, né? Então, o esquema anteriormente da HPV era de 2 doses, porém, desde ontem, né, e esta nova nota que mandaram, que eu já até compartilhei com vocês no grupo, e a gente também vai mandar por e-mail, esta nota do dia de hoje, que vem falando sobre esse esquema de vacinação contra HPV. Então, ele sai, né, de um esquema de 2 doses e ele vem para um esquema de dose única. Então, segundo, né, a recomendação da Organização Mundial da Saúde e também da Organização Pan-Americana da Saúde, eles vêm recomendando, né, juntamente com o Ministério da Saúde, esta instrução, esta recomendação. Então, todas as crianças, eu digo, as pessoas do sexo feminino e masculino, nessa faixa etária de 9 a 14 anos de idade, elas estarão recebendo a vacina contra o HPV apenas como dose única. Então, se nós tivermos nas avaliações as cadernetas de vacinação, tanto do sexo feminino e masculino, e nós observarmos que tem já uma dose da vacina ou 2 doses da vacina, essa pessoa ela será considerada vacinada independentemente do ano que ela recebeu essa vacina. Então, é isso que mudou. Os demais esquemas, eles não mudaram, né? Em relação aos imunossuprimidos, essas condições clínicas, elas não mudaram. Elas continuam recebendo o esquema com 3 doses, que é 0, 2 e 6 meses. Mas os imunocompetentes nessa faixa etária de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, eles receberão, a partir da data publicada, né, da nota técnica, que foi ontem, então vocês já podem divulgar isso para, né, as suas equipes, podem trazer essa informação, né, multiplicar essa informação para que os pais, a partir de então, né, os responsáveis possam estar sabendo que o esquema desta faixa etária, ela foi alterada. O registro de informação, eu estava aguardando, né, esta informação do Ministério da Saúde. Ontem eles fizeram uma reunião rápida conosco a respeito dessas recomendações. Então, esse registro, ele vem, no momento, ele não vai ser, e já estão trabalhando essa questão da atualização do sistema de informação, tanto no SUS como o CPNI. O SUS não tem uma previsão ainda, né, desta atualização, mas o CPNI eles já estão trabalhando, né, nesta atualização, de colocar apenas a dose dessa faixa etária aí, de 9 a 14 anos, para a dose única, DU, mas no momento, as doses que serão realizadas a partir de então, elas entrarão com registro de dose 1, né, a primeira dose, D1.
Então, é esse o registro que vai ser realizado tanto no CPNI, para quem usa o CPNI, como para o ESUS-PEC, que é a D1. Nós temos também a recomendação, que foi o adicionamento, né, que está na nota, de outro grupo prioritário, e de modo veemente que eles falam, né, em relação às pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente, que tem uma sigla PPR. Então, essas pessoas, independentemente da idade, né, com um esquema próprio para a idade. Então, a gente tem aí, independentemente da idade, nós estaremos ofertando um esquema de 0, 2 e 6 meses. Então, nesse caso específico, nós temos aí uma orientação do Ministério da Saúde, no caso da vacinação contra HPV, nessas pessoas que são portadores da papilomatose respiratória recorrente. Esse esquema é de 3 doses e é independentemente da idade mesmo. É criança a idoso. Se tem essa condição clínica, ela receberá a vacina contra HPV. Então, esse montante é muito pequeno, mas nós temos essa recomendação agora do Ministério da Saúde em relação a essa condição clínica, tal qual nós iremos aí, né, utilizar. Assim mesmo, nós temos aí uma orientação, na verdade, uma realização de uma estratégia de resgate, né, de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias. Então, é um resgate e é uma estratégia para resgatar esses não vacinados, lembrando que nós encontraremos, né, muitos adolescentes nessa faixa etária de 15 anos mais, que fizeram uma dose da vacina e que não retornaram para a realização da dose, da segunda dose. Então, essas pessoas que comprovarem registro na caderneta de vacinação ou no sistema, elas serão consideradas vacinadas, independente do ano que ela recebeu essa vacina. Eu já estou falando de outra faixa etária, que é uma questão aí de uma estratégia que o Ministério estará realizando em relação a esses adolescentes, né, até 19 anos, 11 meses e 29 dias, que são aqueles com dose zero, não tem dose de jeito nenhum da vacina HPV. Então, isso depende muito, é claro, da disponibilidade da vacina, lembrando a vocês que a partir do momento que nós iremos trabalhar apenas com dose única, muitos municípios estarão aí com seus estoques, né, de D2. Uma das coisas que ainda há pouco eu estava aqui, porque nós estamos realizando curso de sala de vacina em São Luís, com a região, com a Macronorte. Então, a gente discutiu a esse respeito, porque essa recomendação, ela ficou aí, nesse momento, orientada pelo Ministério, que ela vai ser realizada, iniciada, né, na região norte. Isso é que está na nota. E porque é um local com menor cobertura vacinal, então eles deram aí alguma justificativa por que começar pela região norte, com maior mortalidade de câncer de colo de útero. Então, nós estaremos, né, adentrando nas demais regiões do Brasil, mediante a orientação, né, e a conduta do próprio Ministério. Então, aqui nessa discussão de adolescentes, nesse resgate de 29 dias, nós teremos aí que realizar um levantamento
desta população não vacinada, já para a gente prever o quantitativo de doses que nós teremos que ter para poder, assim, vacinar esses adolescentes com a dose única da vacina HPV. Dentro de uma discussão do Ministério, eu preciso falar isso para vocês, por quê? Porque o Ministério deixou claro que ele não quer barrar, impedir nenhuma estratégia que, de repente, o município queira realizar, o Estado queira realizar, junto com os municípios, mediante a realidade local, visando a realidade local que somente os coordenadores municipais, com suas equipes, reconhecem. Então, pensando em uma vacinação já de resgate desses adolescentes de 15 anos a 19 anos, com o resíduo que nós teremos das D2, nós poderíamos, porque a gente está já em uma campanha de vacinação nas escolas, que vai até 19 de abril, nessa intensificação junto à educação, né, saúde, educação, PSE, o Programa Saúde na Escola, de nós aproveitarmos a oportunidade e já começar a trabalhar essa questão do resgate. É claro que o município, ele precisa ter essa informação, ele precisa fazer esse levantamento para saber se ele tem doses sobrando, né, resíduos dessas doses, para poder ofertar. O risco disso é a não, assim, a não divulgação dessa faixa etária que nós estamos vacinando, porque se você divulgar, você só pode divulgar se você tiver vacina para ofertar. Nós, o Estado, estamos com um déficit, né, parcial de recebimento das vacinas HPV, né, no nosso Estado. Então, a gente não temos estoques, vocês sabem o quantitativo que vocês estão recebendo, não é o quantitativo que vocês estão solicitando. Por isso, nessa discussão com o Ministério, o Estado do Maranhão se posicionou nesse sentido, né, de não nos sentirmos contemplados com essa fala, porque é muito delicado, principalmente a nível central é uma coisa, mas a nível de estar na ponta, onde somos nós que fazemos o atendimento, é um assunto que a gente precisa, como município, discutir junto, fazendo um levantamento e sabemos, será que a gente tem esse tanto de vacina para poder ofertar? Se a gente tem, a gente começa a fazer isso porque vocês já estão no trabalho de campanha de vacinação nas escolas. Então, vocês já poderiam iniciar isso, se você tem vacina para isso. E sem a divulgação. Se tem a procura, a gente oferta. Mas o que diz a nota é que, a partir de então, essa faixa etária de 15 a 19 anos, né, esse resgate, porque ele vai acontecer, a gente pode estar se antecipando somente fazendo levantamento, se preparando para esse momento, né, porque vai ter que acontecer, porque ele vai ter começo, meio e fim. Essa estratégia, ela não vai ficar na rotina, é uma estratégia que vai iniciar e ela vai findar. Então, vai ter início, vai ter o começo e vai ter o fim dela. Então, não irá ficar para a rotina. Então, o Ministério vai dar uma data, eu acredito que vai ser assim, tipo uma campanha de intensificação para resgatar esse público, mas já pensando na oportunidade que nós já estamos fazendo essas intensificação, a gente já poderia estar
vacinando essa faixa etária. Então, é dose única para essa faixa etária. Nós iremos registrar como primeira dose D1, e assim a gente já, né, colocar isso no sistema de informação. No mais, nós temos um calendário, um cronograma, né, do Ministério da Saúde a respeito das campanhas de vacinação. Então, a gente vai ter, provavelmente, em maio, a campanha da poliomielite. Já é trabalhando o esquema de substituição. O Ministério da Saúde recebeu esta orientação da OPAS para substituir a dose da vacina poliomielite oral, a gotinha, a VOP, pela a vacina inativada da poliomielite, que é a VIP. Então, nós teremos essa campanha, e vai ser uma campanha, uma mega campanha, porque nós vamos trabalhar a substituição de esquema. Então, o Brasil inteiro vai estar envolvido nesse passo importante, de uma conquista importante do Brasil em relação a esta substituição, e provavelmente vai acontecer no mês de maio. No mês de junho, nós teremos uma outra agenda de vacinação que é relacionado a sarampo. Então, assim, nós teremos até junho uma agenda bastante proveitosa, trabalhosa, porque isso vai requerer de nós pernas, né, para poder a gente alcançar esses objetivos. O Ministério tem conversado a respeito desta situação da agenda por conta, nós estamos em um ano eleitoral, e nós sabemos, né, que depois de julho, agosto, nós já temos aí uma queda nesses nossos avanços, né, no que diz respeito a essas intensificações, elas ficam mais delicadas. Por isso, a agenda ser voltada para este primeiro semestre. Pólio, provavelmente em maio, e junho, sarampo. Isso eu vou passar para vocês com calma, quando o Ministério, eu até comentei isso em eu acho que teve até uma apresentação nossa, que falava um pouquinho dessa agenda, né? Tanto que já começou de vacinação nas escolas, a campanha de vacinação nas escolas, depois viria a vacinação contra a polio, e logo em seguida o sarampo. A gente tem uma apresentação que foi passada para vocês nessas orientações. Então, eu acredito que eu posso abrir agora para perguntas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida acerca do que nós estamos falando aqui, vocês podem se inscrever ou levantar a mãozinha aí para a gente poder discutir juntos. Se tiverem dúvidas, a gente está aqui para conversar sobre isso. Tudo bem? Então, deixa eu ver aqui quem são as pessoas que estão inscritas. Então, a gente tem aqui Socorro. Oi, Socorro. Oi, posso falar? Boa tarde. Pode sim. Boa tarde, meu bem. Eu estou aqui em umas férias aqui em São Paulo, mas estou assistindo a live. Eu não sei se as meninas chegaram a entrar hoje na live, mas eu estou assistindo também.
Na realidade, eu já tinha lido o informe técnico, né? Só não estava sabendo essa questão de que vai ter um prazo, né, para a gente fazer essa busca, né, e essa vacinação no prazo. Tipo, é um prazo para você pegar. É ruim, é porque as pessoas depois não querem vir. Quando termina o prazo, eles ficam atrás da gente, enchendo o saco, querendo fazer a vacina. Isso aqui é chato, né? Porque, às vezes, a gente está com a vacina ofertando e eles ainda não querem. Aí, depois, quando passa o prazo, eles querem. Mas eu entendi perfeitamente. Agora, eu te pergunto, no caso dos adolescentes de 9 até 14 anos, que a gente já fez a primeira dose, que a gente marcou para fazer uma segunda. Então, no caso, na hora que ele aparecer na unidade, a gente vai apagar e falar para o pai ou a pessoa que está acompanhando que não precisa mais fazer essa segunda dose, né? Porque eles vão questionar muito em relação dessa marcação, por que não foi o complemento. E aí eu te pergunto se vai ser a vacina que vem, a mesma vacina que a gente já usa, porque eu vi lá alguma coisa com uma sigla diferente lá no informe técnico, aí eu queria só saber disso aí também. Entendeu? Deu para Entender, entender? socorro. Sim, sim, claro. Aproveite suas férias em São Paulo. Você, como sempre, Eu muito volto atenta. segunda. Então, aproveite. E socorra, sim, e para todos, né? Em relação à vacina, a vacina continua sendo a mesma vacina, né? O Ministério da Saúde, ele vem falando que, na verdade, o Ministério já vinha oxigenando esta mudança. Essa era a verdade. A gente já tinha um spoiler um pouco, né, a respeito sobre essa mudança que ela ocorreria sim. Porém, ainda estavam em discussões e diante de tantos, né, estudos e muitos países que já trabalham, né, com a vacina HPV apenas dose única, são mais de 26 países, né, que já trabalham com esse esquema, e observando os estudos, inclusive mesmo já realizados no próprio Brasil, no nosso país, então observou-se, né, essa soroconversão em relação à dose única muito eficaz. Por isso, a tomada de decisão em relação a esta dose única. Em relação, e continua sendo a mesma vacina, né? Ela não vai mudar. O que vai mudar, o que foi solicitado pela Organização Mundial da Saúde, foi que a bula, né, da vacina relacionada à faixa etária, ela seja retirada do Brasil. Por quê? Porque a vacina HPV, em outros países, ela é utilizada independentemente da idade. Ela é dose única, porém, qualquer faixa etária aí, ela pode ser utilizada. Por isso, vem esse esquema, e eu digo muito que a gente precisa desconstruir, às vezes, o que a gente já tem como padrão. Ah, não, só é 9 a 14 anos, ou 9 até 45 anos. A gente precisa desconstruir um pouco para poder a gente começar a vivenciar aí esses novos esquemas, inclusive trabalhados nessas faixas etárias. Por Porque isso, o meu pensamento é que a gente, na época de 2014, a gente era só menina até uns 2 anos, depois foi que entrou os meninos, né? 2 ou foi 3 anos depois, que eu não estou enganada, aqui 2 2017, anos 2018, foi. né? Mas, e assim, na minha contagem, eu acho que tem muito mais masculino do que feminino. Talvez a gente encontrando ainda com essa faixa etária de 19 anos, que eu acho muito difícil. Por isso, assim, talvez a gente não tenha tanta dificuldade com a dose de vacina por conta disso, porque nós vacinamos muito mesmo. Inclusive, eu tenho cestas e cestas de cadastro de escola que a gente fez, que na época não estava digitando, né? Ficou sem digitar, mas tinha uns cadastros. Então, a gente já pode até tirar uma média disso aí pela faixa etária. Isso, Mas exatamente. dá para a gente fazer uma busca também para saber se ainda existe, até porque aqui em Imperatriz a gente trabalha muito também com a questão do pessoal do DST, que está nessa faixa aí, que a gente já vem fazendo esse trabalho, né, de
HIV, AIDS e tal, e outras doenças de referência. Mas eu creio que vai ser positivo. Agora, a única preocupação mais é só a questão dos pais questionar só a dose, por que ficou só uma dose. É isso. Mas acaba que também a gente sabe que essa dificuldade, quando a gente vai pensando nas nossas segundas doses, e a gente vai trazendo isso para a nossa cobertura vacinal, nossa, cai muito. Vocês sabem disso. É real, assim, como despenca a cobertura vacinal, porque a gente tem que trabalhar sempre com a última dose do esquema. Quando a gente trabalha com a primeira dose, tá tudo bonitinho, né? O negócio é o resgate desta criança, deste adolescente, para a realização da segunda dose. E pensando que quanto mais rápido ele fizer, né, até 12 meses, né, de 6 a 12 meses, melhor é a sua conversão, né, em relação a essa vacina. E a gente, às vezes, não alcança isso, né? Às vezes a gente não alcança. Então, eu acredito que isso vai melhorar bastante as nossas coberturas, se já melhoraram, né? Consideravelmente, elas já melhoraram. Por isso que foi tomada esta decisão em relação a nível de Brasil, já fazer, né, esta mudança, né, do esquema de vacina com, né, da vacina HPV, e assim a gente vai ter, né, um alcance ainda maior, né, dessa faixa etária para a gente poder vacinar. Eu acredito que vem assim só para somar. Porque quando a gente observa, né, que próprio, né, os estudos falam, né, que não existe diferença nas taxas, no caso de proteção, entre a dose única e as duas doses, então por que continuar com as duas doses? Né? Se os estudos estão apontando que é favorável, né, esta proteção. Então, eu acredito que tudo é baseado mesmo na ciência, nos estudos, né? Ninguém faz nada aleatoriamente, se mostra, né, os estudos que estão sendo fora, que já são aplicados em outros países, que foram também aplicados no Brasil e que está dando certo. Então, eu penso que é bem assim. Tá certo? Vamos ver a outra pessoa. Certinho. Obrigada, Socorro. Beijo, meu bem. Eri Johnson. Eri Johnson. Oi, boa tarde. Boa E, tarde. não, Alice, era só. Alice, aliás, é só mesmo o que já foi até falado mesmo aí na live, né? Era sobre essa questão mesmo aí, se a gente já poderia até começar mais ou menos a fazer esse levantamento de pessoas, né, de 15 a 19 anos, né, para já. Porque assim, geralmente eu costumo fazer esse levantamento para não saber o que eu vou destinar para cada unidade básica de saúde e para aqueles locais que pertencem àquela unidade básica de saúde, né? Se a gente já poderia começar esse pontapé inicial, até porque dentro do microplanejamento mesmo tem essa parte, né, de você fazer a busca ativa, depois que fazer a realização da campanha, saber quantos que realmente ainda estão faltando, né? Era justamente essa questão. E outra coisa, porque o áudio ficou meio que ruim na hora que eu estava falando, mas tu estava falando que a dose para se registrar é como D1, correto? Primeira dose é D1. Pois é, no caso D1. É Sim. justamente porque o áudio estava cortando, estava ruim. Eu disse, meu Deus, ela falou que foi D1 mesmo, mas era só justamente essa questão. Viu? Fora isso, tudo Nesse ok. primeiro momento vai ser assim, né? O registro vai Isso, ficar para não ficar essas informações, né, sem ter onde colocar ou se perderem. A questão isso. mesmo é a gente fazer essas doses, registrar essa vacina como nesse primeiro momento, primeira dose, D1. Correto, então. É porque assim, o Ministério também tem essa falha muito grande quanto aos estados e municípios, porque Acompanha. eles lançam as coisas, divulgam na mídia, e sendo que os estados e os municípios são penalizados com certas situações, porque eles programam campanhas, divulgam tudo na mídia, e quem está na ponta sofrendo, porque, tipo, a Exatamente. vacina está faltando, entendeu? E por aí vai. E aí não adianta a gente pegar e iniciar uma campanha propriamente dizendo, sendo que não tem vacina, né? Que a gente sabe dessa defasação que está tendo dentro do Estado, a nível de Brasil, né? Amigo, Era e só o isso. mais, e o mais é assim, que a gente fica muito chateado, é que, é que
as informações, elas chegam primeiro, né, nas mídias. A gente achava que isso fosse mudar, mas não mudou. E o Ministério, a área técnica mesmo, DPNI, ele tem sofrido com isso, porque nas discussões em reuniões são faladas em reuniões, mas ainda vai se desenhar isso em um documento. Então, lançam antes, e aí o DPNI é que lute, né, para poder passar informação oficialmente para os estados e, consequentemente, os municípios, né, os estados nos seus municípios. Então, isso tem sido recorrente. O DPNI tem falado sobre isso, é algo que foge, né, das mãos, né, das decisões que são tomadas em relação a nível, né, de central, e nós estamos aqui. Como você disse, nós sofremos com isso, quem está na ponta sofre com isso, porque a gente não tem o respaldo necessário no momento certo. Isso vem posteriormente, está errado, né? A ordem Porque a gente se está errada. baseia, porque assim, a gente se baseia tudo através de documento. A gente não pode Isso, pegar, a mídia julga, joga, e aí eu não posso pegar e fazer algo sem ter uma comprovação técnica, né? Que é o que ultimamente a gente vem sofrendo muito em relação a isso. Né? Outra coisa também, essa questão também dessa liberação dessa vacinação da gripe. Eu, particularmente, achei errado, né, nessa questão de liberar as vacinas para todos os grupos de uma única vez. Né? Por quê? Porque acaba que as vacinas elas não chegam todas de uma vez no município, elas vão chegando por partes. Né? E assim, eu vejo muita gente zangada, principalmente no meu município. Por quê? Porque eu estou trabalhando simplesmente os grupos prioritários. Alguma comorbidade que vai, aí a gente pega e vacina, mas as comorbidades, caminhoneiros, taxistas, esses outros públicos não estão sendo vacinados. Aqui a acolá vacina um. Por que eu não vacinei logo eles? Porque eu estou correndo atrás da minha cobertura. Depois, isso. quando chegar, eu vou vacinar todos eles, como eles têm direito, todas as campanhas. Assim eu fiz, mas tem gente que é meio chateada. Assim, gente, a remessa de vocês não chegou. Vai chegar lá pelo dia 15 de abril. Já disse logo para acalmar, porque eu sabia que as doses que eu tinha recebido não dava nem para fazer o que é o grupo prioritário do prioritário para subir as metas vacinais. É isso, eu acredito e é isso mesmo, Eric Johnson, porque a gente vai trabalhar com aquilo que realmente a gente tem nas mãos, porque, infelizmente, nós já estamos vindo dessas situações há bastante tempo, né? E, porém, a gente não tem, a gente tem trabalhado realmente com o que a gente tem, infelizmente. Mas tem dado certo, apesar das situações, das dificuldades, às vezes também nós somos cobrados em relação a isso, né? As mídias também nos cobram bastante, né? E a Esse gente ano sempre de está falando campanha em que estão relação a isso. cobrando, quando você não vacina uma pessoa, quando falta vacina, a mãe já corre logo na oposição, aí diz que é porque está vacinando só uns e outros não, principalmente com questão da varicela, que eu estou sofrendo isso na pele, ó. Pois Muito, muito é, a mesmo. parcela, Eu vacino uma criança, as demais vão dizer que não tem. Aí diz que eu estou escolhendo por cara. E aí lá e vai no blog, aí lá e vai, porque agora tudo enquanto é nota, a nota cai diretamente no status do WhatsApp. é verdade. E essa situação a respeito das vacinas, né, da varicela que não tá, a gente está quase não recebendo, tríplice viral que está totalmente, né, vivendo esse parcialmente, essa situação dos esquemas de substituição, pelo menos quando tem uma vacina para substituir, né, a gente tem como acalmar os ânimos, mas quando não tem vacina para substituir, a gente acaba ficando aí, né, recebendo as pancadas. Mas eu entendo e a gente leva isso, né, junto, porque a gente recebe isso de vocês, né, esta condição de vocês estarem, né, vivenciando isso mesmo na ponta, né, são vocês que realmente sofrem essa pancada, não é justo, então a gente precisa rever aí muitas situações para que a gente possa dar seguimento, né? Mas é isso, é considerado. Obrigada, Johnson. Tem uma pessoa aqui que está com o nome, está com a mãozinha levantada, mas eu não sei o nome aqui, tá? Acho que é bem o nome aqui de um programa, alguma.
Eu não sei quem é. Quem levantou a mãozinha aí, pode abrir aí o microfone. Eu sei que Rosiane vem depois. Alice, Oi, tá me escutando? Rafaela. Oi, Rafaela. É a Rafaela, de São Pedro. O áudio falhou na hora que você estava falando. É, a gente vai fazer esse levantamento, né, das pessoas de 15 a 19 anos, e aí falhou o áudio. Eu posso, se chegar na minha sala de vacina, eu já posso vacinar essas pessoas? Então, assim, a nota diz que o Ministério vai iniciar a partir da região norte. Porém, o que o Ministério falou conosco? O município, o estado, pode fazer o levantamento de seus estoques, porque vai ter aí um resíduo em relação às segundas doses, certo? Se tem a procura, se o município tem vacina, ele pode estar ofertando. É claro que se ele não tiver vacina, ele não vai ofertar e nem vai divulgar isso, né? Porque nós, o Estado, eu não tenho retaguarda para você, entendeu? Eu não tenho retaguarda para você. Se você começar uma divulgação, né, a respeito, não, já estamos realizando, não, a gente está realizando, Alice, porque a gente tem vacina para poder suprir, a gente fez esse levantamento na rede de frio, cruzou com os nossos dados em relação à nossa população, nós vamos fazer e nós vamos divulgar, beleza. Mas lembrando que o Estado não tem como dar retaguarda, porque a gente não tem doses em estoque. Mas, se eu tenho um resíduo que eu posso, eu não vou divulgar, mas se tiver a procura, eu vou ofertar, beleza, não tem problema nenhum. Entendeu? É aquela questão que a gente falou Entendi. sobre a bivalente. Lembra? A gente tem estoque da bivalente. Se chegar pessoas que não estão no grupo prioritário, mas que estão com o esquema incompleto, eles procuraram, eu vou fazer. Eu não vou divulgar isso porque eu não tenho vacina suficiente para atender essas pessoas que não são do grupo prioritário. Entenderam? Mas a Alice apareceu lá, eu estava fazendo uma intensificação, como está tendo aí a campanha da vacinação nas escolas, e eu aproveitei para me poder fazer esse resgate de alguns adolescentes nessa faixa etária. Eu faço? Faz. Se você tem dose, faz. Entendeu? Então não pode divulgar. Só se Tá você certo. tiver dose. Tá bom, Não, Rafael? não, eu entendi. A pergunta é essa. Certinho, entendi. Obrigada, meu bem. Roseane? Oi, Alice. Oi, meu bem. Boa tarde. Boa E, tarde. Alice, é só uma dúvida em relação ao esquema para os imunocomprometidos. Eles tendo a comprovação, a indicação médica, há necessidade da gente encaminhar o CRIA ou eles já entram direto no esquema? Na verdade, para a gente ter esse controle em relação a essas doses que são realizadas em imunocomprometidos, deprimidos, a gente precisa desse encaminhar da solicitação e dos documentos, como está descrito, né, na solicitação de vacinas especiais. A gente precisa ter isso, a gente até fechou isso, ontem mesmo teve essa conversa, essa abordagem para o Ministério da Saúde, e aí foi unânime essa discussão em relação ao recebimento, mesmo que seja imunossuprimido, imunodeprimido, a gente vai receber esses documentos, a gente vai continuar avaliando, e aí sim a gente libera para vocês, entendeu? Certo, então, continua da forma que está. A gente recebe os documentos, envia para o CRIA e aguarda o retorno de vocês. Rosiane, como é que está a vacinação de vocês da área indígena? Porque eu Influenza? estou olhando aqui, está tão baixo, sendo que vocês vacinaram quase todos os indígenas, aí estão quase com 100%. Influenza? Influenza? Influenza. Uhum. É porque a quantidade de pessoas para registrar são poucas. Nós só temos 3 digitadores. Então, assim, eles conseguem. Agora, hoje mesmo eu recebi uma remessa de Seminal, né? 385 doses. E agora tudo é Então, novo. oi, tá ouvindo? Estou ouvindo, sim, entendi. Então, a gente tá com um pouco de dose. Só que também, assim, tem deles que fazem e entregam tudo numa remessa só. 700, 1000 doses de uma única vez. A gente fica aguardando. Mas quando chega, a gente leva em torno de 4, 5 dias para poder informar tudo no sistema.
Entendi. Eles Tá vacinam muito rápido, mas não tem essa devolutiva diária. Entendi. Certo, certinho. Então, tá, Alice, Obrigada. obrigada. Minha dúvida era essa. É a Franci. Francisca. Francisca, é porque só está aparecendo Franci. Assim, Pode falar, Francisca. no seu assunto, mas é uma dúvida a respeito de vacinas especiais. Tá. Tem um pedido de uma DTPA, aí na frente o médico colocou, né? DTPA, ele descreveu direitinho o problema de saúde dela e tudo, né? Aí tem DTPA, aí entre parênteses tem pertussis. É a DTPA celular que a gente faz em gestante ou é uma vacina diferente? Não, foi para uma criança que ele solicitou? Não, para uma senhora. Só 70 anos. Não, é essa DTPA adulto mesmo que faz em gestante. Então eu posso fazer, né? Posso pegar das que eu tenho na rede e fazer. Mas eu não sei qual é a situação, né? Tem que saber o porquê que ele passou essa DTPA celular para ela. O pedido foi, a gente mandou, inclusive mandou para São Luís, só que nunca veio. Aí Tu é de qual município? de Açailândia. Nossa, Ele Açailândia. pediu um 23, ele pediu apenas um 23, era TPA pertus. É porque agora eu não estou no momento, né? Mas se for o caso, assim, eu posso até entrar em contato contigo Me amanhã. manda, tu tem meu contato aí, manda para mim direitinho para me dar uma olhada. Porque assim, a pessoa me procura e eu fico. Não, a vacina não veio ainda. A vacina não veio, inclusive, nem a pneumo 23 ainda não veio, já tem um tempo. Eu já fiz relatório, já mandei tudo direitinho, uma segunda vez, mandei CID, mandei tudo que pediram, mandei, e eu não recebi ainda nenhuma vacina dela. E Francisca, você é do município de Açaí, Tá. Então, tu me vê isso, manda para mim dar uma olhada, porque realmente eu não sei como, eu não tenho como te responder nesse momento, né? Mas sim. tu me mandando o nome, tudo direitinho, eu vejo aqui. Tá bom. Inclusive, como tem uma saída de vacina na segunda-feira para Imperatriz, de vacina especial, eu já poderia estar mandando, entendeu? Ah, vai ser muito demais. Hoje mesmo nós estávamos na rede de frio, né, com o coordenador, conversando a respeito dessa vacina. Ele Pois disse pronto. uma outra que seja diferente da DDPA. Então, me manda, se possível, ainda hoje, tá? Vou Hoje, aguardar. hoje, hoje não tem como, mas amanhã eu mando, amanhã cedo. Eu não estou mais Beleza, pronto. aí. Não te esquece, que é para a gente mandar logo agora, tá? Beleza, muito obrigada. É só Nada, a dúvida. diga. Poliana, Oi, boa tarde. Aqui sou de Amarante. A minha dúvida não, é só uma pergunta em questão da HPV para a área indígena. Fica também o mesmo esquema, só uma dose? Ou todo não? mundo. É uma dose única, sim. Geral, né? Ah, tá. É É porque assim, a geral. gente pergunta porque a área indígena tem sempre E, umas particularidades. Aí aqui, uma área bem uma extensa de excelente indígenas, pergunta, Poliana. Não, depois a amiga, gente está ligada. fica o mesmo esquema para todo mundo. Dose Fica- única. Beleza. Está certo, obrigada. Nada. Eri Johnson levantou a mãozinha de novo? Ou porque não abaixou? Não, Alice, era só outra coisa que eu esqueci que eu vi a colega falando que é bem lembrado, né? Essa questão dessas vacinas especiais do CRI, elas estão bem problemáticas, né? Porque eu estou com vacina pendência desde fevereiro, começo de fevereiro, e até agora eu não recebi. A gente sempre dizem que tem um problema, e aí por aí vai. Mas tem previsão dessas vacinas irem para Eri os Johnson municípios. sim, tem previsão. A gente fez o levantamento junto com as regionais de saúde, né? Como é o nome dela? Camila, ela passou para a gente toda a relação de vocês. Inclusive, essas planilhas já foram disparadas para a rede de frio, então, nessas próximas distribuição, tudo que estava pendente, a gente já está encaminhando, tá certo? Porém, é claro, se tiver alguma situação, não recebi, vocês têm meu contato direto, e meu celular é acessível, então,
teve dificuldade, Alice, eu não recebi, me chamem lá no privado para a gente poder saber o que foi que aconteceu, entendeu? Então, eu preciso desse retorno de vocês sempre. Olha, não recebi, aí eu tenho como estar vindo o que foi que aconteceu, se foi na regional, se foi aqui, na central, entendeu? Então, é bom vocês darem esse retorno para a gente sempre, tá certo? Larissa, eu acho que a gente fecha aqui com a Larissa, tá bom, pessoal? Oi, dona Alice, boa noite. Boa Oi, noite, Larissa. tá? É porque eu já entrei quase no final da reunião, não pude entrar mais cedo. Eu acredito que já tenha até falado sobre isso, em relação a essa faixa etária de 15 a 19 anos. Se tem previsão para iniciar, porque eu cheguei até a escutar quando você fala que os municípios que têm doses suficiente, né, já pode iniciar, mas é que a gente não tem. Mas tem previsão? Não, Porque ainda não tem previsão, Não, né? assim, a nível de Brasil, vai se iniciar pela região norte e nós estaremos aguardando, né, as orientações do Ministério, mas até então eles não deram nenhuma previsão de quando vai começar na região Nordeste. E pela questão da população, a região Nordeste é bem grande, né? Então, eu não sei se nós somos os próximos. Certo. Eu não sei, assim, eles não deixaram claro ainda. A questão é Mulher... que a gente vai avaliar, o que a gente vai fazer nesse momento é fazer o levantamento, utilizando as ferramentas do microplanejamento, né, por faixa etária, desse nosso público, porque vai acontecer esse resgate. Quando for acontecer, a gente já tem todas essas planilhas organizadas, né, com total de doses que nós iremos precisar para vacinar esses não vacinados, que nunca se vacinaram contra HPV, né, com a vacina HPV, de 14 a 19 anos, 11 meses, 29 dias. Então, a nossa priori agora é essa. Né? Já está fazendo esse levantamento. Tá Entendi. certo? Porque é que mulher, depois que apareceu aí nesses jornais, e aí lá eles não falam, né, que é região norte, só diz que foi, agora tem uma dose para 15 a 19 anos. Exatamente. E aí os técnicos mesmo das salas de vacina,